Olá pessoal do Estúdio Visão e todos apaixonados por óptica. Vamos iniciar então mais uma web palestra. Aqui quem fala é a professora Sabrina Braga Vieira. O tema hoje será manuseio de lentes de contato gelatinosas. Vamos dar ênfase às lentes gelatinosas, como é o seu manuseio e cuidados que teremos que ter em relação a isto. Uma observação, essa web palestra, ela é dividida em 3 partes, certo? A primeira parte é essa que nós vamos iniciar agora, que vai falar justamente de alguns cuidados relacionados com o manuseio de lentes gelatinosas. Cuidados e algumas dicas também referentes ao manuseio. A segunda parte, que será mostrada em uma outra web palestra em uma outra data, com certeza nós avisaremos sobre isso, ela vai mostrar para vocês como colocar e retirar as lentes de contato. Então a primeira parte é hoje, a segunda parte relacionada aí justamente com o manuseio na colocação e retirada das lentes de contato gelatinosas. E a última parte, a terceira e última parte, ela vai nos ensinar aí a falar um pouquinho dos produtos e como se faz realmente uma limpeza em lentes de contato gelatinosas, ou seja, hidrofílicas, gelatinosas no geral, certo? Então, só para lembrar que teremos 3 web palestras com esse tema, parte 1, 2 e 3, que serão aí com certeza avisadas a vocês quando elas estiverem abertas em sua totalidade. Vamos lá então. O manuseio de lentes de contato, ele é muito importante para justamente ter um sucesso na utilização da mesma e aí também preservar a saúde visual do usuário. Então é muito importante, principalmente em lentes gelatinosas, ter um cuidado extremo em sua asepsia, em sua limpeza, justamente para aí ter uma segurança por parte do usuário de lentes de contato em utilizar as mesmas. Então é importante, é um assunto que deve ser sempre relembrado aos usuários de lentes de contato e é importante checar, fazendo com que esse usuário aí a gente consiga ver que realmente ele está fazendo uma boa asepsia e o manuseio correto dessas lentes que ele utiliza, para que não haja aí um problema relacionado, a alguma complicação em função aí de um problema relacionado ao manuseio, certo? Então assim, primeira dica, a gente vai dar algumas dicas para os consultores, para o pessoal que faz o atendimento. Bom, primeira dica, gente, em relação à sua asepsia, os seus cuidados, tá? Então, particulares. Primeiro, nós temos que cuidar as unhas. Então, as meninas que gostam de usar unhas compridas, unhas com esmalte, pois é, não é indicado, principalmente por parte do consultor, de quem vai fazer o atendimento lá da lente de contato, primeiro contato com o cliente, utilizar unhas compridas e também esmaltes, principalmente esmaltes muito vermelhos, com cores muito fortes, tá? Por quê? Porque existe uma pigmentação e isso pode causar, inclusive, alergia em alguns usuários de lentes de contato. Não é muito comum, tá? Mas não é indicado. Então, pessoal que vai trabalhar na linha de frente de lentes de contato, evitar usar ao máximo esmalte e, se for, claro, uma exigência da empresa, então opte por esmaltes mais claros e cuide da higiene de suas mãos, principalmente em relação às unhas, tá? Então cuide, é o primeiro cuidado que eu sempre falo. Interessante também cuidar da asepsia das mãos, sempre limpando, Você sempre tem que lavar as mãos sempre, justamente para entrar em contato ou com as lentes de contato ou com o usuário das mesmas, certo? Cabelos, então as meninas que têm cabelo comprido, tá? De preferência amarrar os cabelos, não deixar os cabelos soltos, tá? Por quê? Porque em algum momento isso pode atrapalhar vocês na hora do manuseio. Não é legal, ter um cabelo caindo ali onde você está manuseando. Então é interessante ter esse cuidado. Então prenda sempre os seus cabelos,
tá? De uma forma que não atrapalhe também ali, né, a lida com o cliente, porque você vai colocar a lente nele, pode manusear a lente com ele e o cabelo vai atrapalhar. Os meninos, a gente tem que cuidar a barba, né? Então os homens cuidem a barba, uma barba bem aparada, pode ter barba, não tem problema, mas desde que coloque ela em dia, digamos assim, né? Então o ideal é que se cuide também esses detalhes do cabelo, para as meninas principalmente, tá? E para os homens a barba. Então cuidado com esses aspectos. E é sempre conveniente também, a gente sempre sugere que você utilize um jaleco, pode ser um jaleco branco, ou que seja um uniforme da empresa, tá? Então não necessariamente precisa ser um jaleco branco, porque tem muito a ver com a saúde, geralmente as óticas acabam utilizando outros tipos de uniforme também, mas que seja um uniforme aí prático e que mostre aí uma higiene por parte do atendente, do consultor ali, tá? Então esses são os cuidados que você deve ter no dia a dia, tá? Para cuidar ali, para entrar em contato com o nosso cliente, o usuário de lentes de contato. Vamos falar de um pouquinho das dicas, tá? Então essa primeira parte é justamente essas dicas, certo? Dica importante que você deve passar, inclusive, para os seus usuários de lente de contato. Primeiro, não deixe as lentes em lugares úmidos. Por exemplo, banheiro. Muita gente, inclusive, guarda lente de contato no banheiro. Por que não no banheiro? Porque banheiro é um local onde a gente encontra uma quantidade maior de bactérias e também de fungos, né? Aquele limo que fica lá no azulejo é fungo. Então é muito comum haver contaminação de lentes de contato quando está sendo condicionada ou muito manipulada no banheiro. Então fale para o seu usuário de lente de contato e você também evita guardá-las no banheiro. Em lugares úmidos, geralmente a gente considera aí o banheiro sendo esse lugar, tá? E também evitar guardá-las em lugares onde nós temos aí um calor excessivo, né? Um calor, porque a lente gelatinosa, ela tem conteúdo de água e esse conteúdo de água tem que ser preservado. Então, em locais onde existe um calor muito forte, por exemplo, dentro do carro, evita-se condicioná-las, guardá-las nesses locais, tá? Então nem em lugar muito úmido e nem em local onde a gente tem aí um calor excessivo, porque pode danificar a lente de contato e o caso do banheiro, né? Por exemplo, que é um lugar úmido, de haver uma contaminação, tá? A mesma coisa, cozinha, tá? Esses ambientes não são legais de guardar as lentes de contato. Então, mesma coisa lá no ambiente de trabalho, cuidado com esses ambientes assim, tá? Bom, o que é importante a gente também lembrar? Toda lente de contato, ela deve ter um processo de limpeza diário. Por exemplo, se a pessoa utilizou a lente de contato, ela precisa limpar essa lente de contato. Utilizei ela durante o dia, tais horas, tiro a lente, faço uma limpeza e guardo a lente de contato sempre limpa. Eu gosto de comparar a lente de contato com os pratos que a gente usa em casa. Então você não guarda nenhum prato no seu armário sujo. Então a lente de contato vai ser a mesma coisa, vai sempre ser limpa antes de ser guardada no estojo. Se eu utilizei a lente de contato, eu vou limpá-la sempre, tá? E o que nós utilizamos para fazer essa asepsia são os produtos, tá, relacionados com a limpeza das lentes de contato, tá? Esses produtos, eles não somente limpam, tá? Então eles também fazem um enxágue para retirar partículas que podem estar aderidas na lente, desinfecção, e aqui a gente faz uma observação, porque a desinfecção, né, quando for matar um protozoário, uma bactéria, um vírus ou alguma coisa assim, acontece justamente quando o produto está sendo guardado lá no estojinho com a lente de contato. Esse produto, ele vai fazer uma desinfecção química. Depois a gente vai falar um pouquinho mais disso,
mas é necessário utilizar o produto para que aconteça essa desinfecção, certo? Porque se não acontecer, se guardar a lente suja, enfim, não vai acontecer, reutilizar o mesmo produto, tá? Não vai acontecer essa desinfecção química, certo? E essa remoção, ela também pode ser das proteínas. A proteína, ela está presente na nossa lágrima e ela acaba aderindo à lente com o próprio utilizar a lente. A partir de 5 minutos, você com uma lente no olho já tem aí uma adesão de alguma partícula, que geralmente é a proteína da nossa própria lágrima. Então, o produto ele também ajuda a remover isso, tá? Não só ali a relação à desinfecção de uma bactéria, um vírus, um protozoário em geral, mas também a proteína da própria lágrima, porque se não acontecer isso, eu posso danificar a lente de contato, que é, inclusive, um depósito muito comum, que são os depósitos de proteína, tá? E aí a gente faz todo esse cuidado na desinfecção para fazer com que não tenha aí um contato, né, com o globo ocular, com a córnea, principalmente, para não haver uma contaminação maior e preservar a saúde ocular. Em relação ao produto, a desinfecção que eu falei, que é a desinfecção química, o produto ele deve ficar no mínimo 6 horas dentro do estojo com a lente de contato para completar o ciclo de desinfecção. Então, por exemplo, para vocês que utilizam caixas de provas, principalmente de lentes coloridas, que você coloca lá no cliente, aí depois a mesma lente no outro cliente, pois é, tem que ter um cuidado muito grande no manuseio dessas caixas também, tá? Então, para conseguir fazer uma desinfecção mais completa e fechar o ciclo da desinfecção, tem que ficar a lente submersa no produto no mínimo 6 horas, certo? Então, cuidado com essas questões, porque às vezes o limpar não é só colocar lá, né, enxaguar, não é assim, tá? Existe uma desinfecção e para que isso aconteça demora um tempinho, né, lá dentro do estojo junto com o produto, tá? Após a conservação, essas 6 horas, a lente ela tá desinfectada, tá? E vai estar apropriada para o uso. Então informe o seu cliente que ele tem que dar esse tempo, essas 6 horas no mínimo, para que aconteça essa desinfecção total. Geralmente o que a gente faz? O cliente tira a lente de noite, vai dormir, geralmente dorme 8 horas, e aí ela vai estar pronta para o uso, tá? Então cuidado, porque precisa desse tempo. Mas e quando o cliente ou vocês lá na caixa de prova, vocês não estão utilizando aquelas lentes seguidas, tá? Seguido, né, todo dia e tal. Quanto tempo eu posso deixar a lente de contato com o mesmo produto? Claro, se não estiver usando, se eu utilizar a lente, eu tenho que trocar produto, tenho que limpar sempre, tá? Então a limpeza vai ser diária. Mas se eu ficar algum tempo sem utilizar a lente ou na caixa de provas, quanto tempo a lente fica ali com o produto? Em torno, gente, de 30 dias, tá? Então, se a pessoa não utilizar a lente de contato por mais tempo, o produto ele conserva até 30 dias, desde que aquele produto não evapore, né? Porque se você colocar num lugar onde pega sol, ele vai evaporar. Foi o que a gente falou para evitar lugares que pegam sol, onde tenha calor, tá? Então ela pode ficar até 30 dias. Se a pessoa não utilizar a lente e não limpar a lente depois dos 30 dias, ela vai ter, quando utilizar aquele par de lentes, fazer toda a desinfecção. E corre o risco, tá? Depois de 30 dias, se não forem limpas as lentes de contato, de haver aí alguma contaminação. Então, se a pessoa não utilizar, e se você tem caixa de provas aí na sua óptica, então você tem que fazer uma limpeza de 30 em 30 dias nas lentes que você não está utilizando. Cuide disso, porque a gente às vezes se passa e a lente aí fica lá 2 meses parada no mesmo produto e acaba tendo uma contaminação em função disso. Outra
questão também é em relação aos estojos, né? O pessoal compra a lente de contato, ganha um estojo e aquele estojo dura anos. Não, gente, a gente tem que trocar o estojo a cada 3 meses. Até alguns autores falam de 30 em 30 dias, eu até acho um pouquinho de exagero. A sugestão que a gente tem para dar para vocês é que o estojo seja trocado de 3 em 3 meses, tá? Por quê? Porque o estojo, ele geralmente é de plástico e às vezes acaba pelo uso, ocasionando algumas fissuras, enfim. E essas fissuras acumulam secreção, tá? E é difícil de limpar. Então, o que acontece? Se o estojo não for trocado nesse tempo, acaba ocasionando algum problema relacionado à asepsia da lente. Então, troca o estojo de 3 em 3 meses, faça a sugestão para o cliente de vocês, tá? Não é para ficar 10 anos, 20 anos com o mesmo estojo, tá? E os produtos, o que a gente pode falar dos produtos? Pois é, os produtos, eles também têm uma questão relacionada com o tempo, tá? Então, um produto aberto durante mais de 30 dias, ele também acaba sendo mais suscetível à contaminação, tá? Ultimamente, os produtos são tamponados, que evita que entre bactérias no frasco e aí contamine o produto, enfim, tem essa questão. Mas é interessante não utilizar produtos que estejam aí muito tempo abertos. Às vezes o pessoal compra aqueles tubos enormes de produto lá, 500 ml de produto para durar 1 ano, tá? Não é assim. O ideal é que se compre valores menores, tamanhos menores de produtos e se troque com mais frequência aquele frasco. Porque a partir de 30 dias, 60 dias, até um pouco menos, né, 30 dias geralmente, o que vai acontecer? Esse produto ele corre mais riscos de ter contaminação. Então imagina um produto que está 1 ano aberto, tá? Ele tem um risco muito grande de contaminação. Então às vezes a gente quer economizar, mas acaba aí pecando na economia, tá? Então cuidado para não fazer com que o cliente adquira produtos muito grandes e aí ele fica lá 1 ano com aquele produto aberto utilizando ele. A chance de contaminação vai ser maior. Outra coisa, gente. Nós limpamos lentes de contato com os produtos, com as soluções. Não limpe lentes de contato com soro fisiológico, água boricada, tá? Por quê? O soro, principalmente, ele não tem nenhum preservativo. O que quer dizer isso? Ele não tem nenhum componente que evite a proliferação de bactérias ou fungos nesse líquido. Então não utilize, não recomende limpeza com soro fisiológico, porque corre o risco desse seu cliente ou de você lá manuseando as lentes da loja ter, né, infecções graves oculares. Então não indique, fale para o cliente que está utilizando que não é para usar isso, certo? Nem álcool, eu já vi cliente limpando lente com álcool, isso altera os parâmetros da lente, não dá nem para colocar a lente, mas por incrível que pareça eles fazem isso. Deem água da torneira, a água da torneira tem uma bactériazinha chamada acantameba. Essa bactériazinha adora água de torneira e adora usuários de lente de contato e causa uma ceratite infecciosa, que é a última coisa que a gente quer que aconteça. Então, não usa água nem para limpar o estojo, tá? Nem detergente, nem saliva, sei lá mais o que. É só o produto que vocês têm aí à disposição, certo? Outra dica também, um cuidado na remoção, tá? O que acontece? Para evitar a troca de lentes, é sempre ideal você ensinar a pessoa a sempre manusear primeiro uma lente e depois a outra, certo? Então, geralmente a gente recomenda que retire a lente primeiro do olho direito, faça asepsia, guarda no estojinho, depois tira do olho esquerdo, faz asepsia e chave, guarda no estojo no lado esquerdo, tá? Então, diz para a pessoa, geralmente a gente opta que comece com o olho direito. Por quê? Porque se trocar,
né, ele vai enxergar mal. Ah, mas é o mesmo grau, dá para inverter? Preferencialmente não, tá? Porque se eu vier a ter uma complicação nesse olho, eu não passo na lente para o outro olho. Então não tem essa troca. Então, mas é o mesmo grau, ok. Você vai usar a mesma no olho direito, a outra no olho esquerdo sempre. Não vai trocar, mesmo sendo o mesmo grau, a mesma medida, enfim. Faço uma ressalva para os usuários de lentes as lentes que a gente chama aí, no caso, a monovisão. Monovisão, lembrando, uma lente para longe no olho dominante, outra lente para perto no olho não dominante. O que acontece? Nesses casos, geralmente é preferível o cliente manusear primeiro, colocar primeiro a lente que tem o grau de perto, porque fica mais fácil dele manusear. E quando retirar, primeiro retirar a lente que tem o grau de longe, porque fica também mais fácil dele manusear. Assim como em lentes multifocais e lentes bifocais, é interessante primeiro começar a colocar a lente que tem o grau dominante para perto e, ao contrário, primeiro retirar a lente que tem a dominância para longe, porque daí fica mais fácil para os prestas fazer o manuseio para perto ali da lente de contato, evitando rasgos e perdas de lente, certo? Outra coisa, nunca abra os estojos, tá, ao mesmo tempo. Então, os dois ladinhos do estojo, você sempre vai colocar, né, a primeira lente, fecha, aí depois abre o outro lado, mesma coisa, para não acontecer de trocar, tá? Então, cuide também, oriente o seu cliente na hora ali que você está fazendo, né, o treinamento, tá? Para que ele ali primeiro abra um estojinho, um lado, depois o outro estojinho. E cuidados ao guardar também quando vamos guardar no estojo, tá? Então, o estojo é o campeão de rasgar lentes de contato. Às vezes o cliente ele usa a lente, guarda no estojo, no outro dia de manhã ele abre o estojo, né? Ali a lente está partida ao meio, tá? Então é muito comum acontecer rasgos na hora de colocar a lente no estojo, né? O bom seria que o estojo tivesse a bordinha de borracha para isso não acontecer. Até tem estojos que às vezes tem a vedação, mas não adianta, tá? Então o que a gente sempre fala? Você sempre vai evitar encher o estojo com o produto. Vai encher até um pedaço, tá? Que a lente fica submersa, né, no produto. E aí você passa o dedo na borda do estojo e depois fecha o estojo, tá? Mesma coisa com o outro olho. Então cuide, porque tem essas manias de rasgos, então a gente evita aí que aconteça isso na hora de guardar lá no estojo. E aqui eu vou fazer uma observação relacionada com a maquiagem e o uso de lentes de contato, tá? Então assim, ó, a gente sempre fala, o ideal é usar maquiagens à prova d'água. Por quê? Porque se for maquiagens que não seja à prova d'água, é muito comum a maquiagem escorrer e entrar no olho, e aí entra junto com a lente de contato, pode até machucar o olho, então tem que ter esse cuidado. Então sempre evitar, né, usar maquiagem que não seja uma prova d'água. Primeiro coloque a lente e depois se maquie, tá? Por quê? Se você colocar a lente depois de maquiada, é muito provável que a lente encoste, né, em algum lugar do olho, e aí entra a maquiagem junto com a lente. Meninas, quando forem passar delineador, ou lápis, na verdade, né, o lápis, evitar passar na parte interna das pálpebras, tá? Então, cuidado. Eu sei que talvez não fique tão bonito, mas tem que ter esse cuidado, porque eu corro um grande risco de riscar a lente ou alguma partícula do delineador ir para a lente de contato. Então, evite usar delineador ou o lápis de olho na parte interna das pálpebras, tá? Passe na região onde tem os cílios, não na parte interna das pálpebras. Descarte a maquiagem após 3 meses. O que acontece? Compra aquele delineador caríssimo, vou usar pouquinho, vou economizar, e o delineador tem 1 ano aberto, tá? O risco de contaminação desses produtos também é grande.
Então, após 3 meses, se não usou tudo, desculpa, tem que jogar fora, tá? Então não vai usar um produto também vencido, tá? Então cuidado, porque isso também pode causar problemas com a lente de contato, tá? E para retirar, né? Então, coloquei minha lente, me maquiei linda, ok. Agora eu vou retirar a lente de contato. Então, antes de se demaquilar, nós vamos retirar a lente de contato. Isso se a pessoa já tem uma destreza na hora de tirar a lente, certo? Se a pessoa ela não tem ainda essa destreza, o ideal é que ela limpe bem, tá? E depois retire. Só que tem que ter um cuidado. Quando a gente faz a limpeza demaquilante, a gente também usa cremes para que aconteça a retirada da maquiagem. Então pode acontecer lá de grudar na ponta do meu dedo e aí eu manusear com aquilo ali e causar uma alteração na lente e uma aderência na lente daquele produto, tá? Então cuidado, porque pode acontecer. Cuidado, gente, também com cremes e loções, tá? Então, principalmente se o usuário de lente de contato usa aqueles cremes anti-rugas, né? O anti-aging, né? Esses cremes geralmente são passados na área perto dos olhos, só que eles contêm ácidos, certo? E isso acaba, às vezes, alterando os parâmetros da lente. Então, tem que ter muito cuidado, tá? Passar, né? Com que tenham cuidado ali para não entrar no olho. Tá? E principalmente em contato com a lente de contato, assim como a utilização de protetores solares, tá? Os protetores solares são os agentes que mais causam conjuntivite tóxica, não só em usuários de lente de contato, mas também em usuários do próprio protetor. Então, quando for utilizar um protetor solar com lente de contato, evitar que o protetor seja passado na área muito próxima da abertura dos olhos, para não acontecer algum problema de contaminação. Eu sempre falo que dificilmente a pessoa é alérgica à lente de contato. Olha, eu até digo que seria uma impossibilidade. Até pode acontecer, mas é muito raro. Mas o que a pessoa geralmente é? Ela usa algum creme, algum produto, um protetor solar ou maquiagem, e esses produtos, essas maquiagens aderem à lente de contato, fazendo aí sim uma conjuntivite tóxica, uma alteração, né, um depósito na lente de contato. E aí é claro que ela não vai se sentir confortável. Bom, gente, vimos então, tá, essas dicas, na verdade, em relação ao manuseio da lente de contato, tá? Então são bem interessantes essas dicas. Nós temos depois as 2 partes dessa web palestra, que daí sim nós vamos manusear. Segunda parte, nós vamos trabalhar ali remoção e colocação e remoção de lente de contato. E na terceira parte, a gente falar mais da asepsia, da limpeza das lentes de contato. Bom, temos o nosso fórum, qualquer dúvida, sugestão, põe lá, escreve lá para nós, tá? E estamos aqui também sempre à disposição de vocês. Obrigada e até a próxima.